Olá, professores, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma ferramenta muito bacana que é usada para desenho geométrico, para geometria, para você utilizar nas suas videoaulas ou aulas online, né? Ao invés de você usar, por exemplo, o celular e tentar posicionar ele para que você consiga usar o compasso, a régua, esse programa chamado RoboCompass é um site muito bom, gratuito, só que ele é em inglês, né? Que você consegue fazer esse movimento como se você realmente estivesse fazendo os desenhos para o seu aluno acompanhar com o compasso. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link onde eu consegui traduzir para vocês os comandos desse site para você usar. A diferença é que você precisa programar ele antes de ir para a aula. Tá? Vou mostrar para vocês a interface desse programa. Ó, o programa não, melhor, site, né? É um site, é só escrever robocompass.com, tá? E você vai entrar. Vou deixar também o link na descrição para você entrar direto. Aqui do lado direito, olha, vamos lá. Aqui tem o Home, que vai para voltar para o início, tá? Aqui você pode deixar em tela cheia. E esse 2D aqui, ó, é a visualização. Você pode deixar assim, como se fosse a visualização 2D mesmo, né? E no 3D, que é muito, muito legal mesmo, gente. Para o aluno que está visualizando, é como se você realmente estiver fazendo. E ele vai no tempo que você está trabalhando. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o listinho onde você apaga a programação que você fez. Aqui, ó, é o Play All, que é para iniciar, porque assim, quando você faz a programação, é como se fosse um vídeo mesmo que vai passando. E aí ele vai mostrando os desenhos aqui, tá? Gente, não se preocupem que é super fácil, super intuitivo. Eu vou gravar alguns vídeos, alguns outros tutoriais, mostrando algumas construções que a gente pode fazer, tá bom? Hoje, a ideia é que a gente possa aprender como é que programa, quais são as interfaces que tem aqui, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo. Deixa eu abrir aqui. Que, que mostra a construção de um triângulo equilátero. Olha que bacana. É como se realmente você estivesse fazendo, tá? Para o seu aluno. É só apertar play, ele vai fazendo, ó. Construindo, você pode inserir textos, né, para o seu aluno. O ideal é você ir falando, olha lá. Você põe os dois pontos, né, para você fazer um segmento de reta. Olha que legal para desenhar um segmento de reta, porque vem a reguinha, olha lá. Ó. É como se você estivesse fazendo para o seu aluno mesmo, né? Quer ver? Aí vem mais um texto para construir o arco, como se fosse o compasso. Olha que bacana. Ele mostra o compasso para você usar. Olha, faz as marcações que a gente faz usualmente, tá vendo? Ó? Faz o outro arco e assim por diante. É muito legal. E se eu quiser pausar, ou melhor, parar a transmissão, e observe que cada comandinho tem um play para você mostrar para o aluno devagar, ó, texto. Eu quero o arco, né? Então, para o aluno, às vezes, ficou com dúvida, você pode colocar o arco aqui, ó lá, tá vendo? Ele faz de novo o processo que você está trabalhando, tá? Bom, então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês os comandos que nós temos. O primeiro deles é o mais fácil, que é o ponto. Para você criar um ponto, aqui nós temos que colocar em inglês, tá? Então você escreve point, que é em inglês, e inclusive, como eu disse, vai estar o comando e a tradução do que significa, e aí você coloca as coordenadas que você quer, por exemplo, 3 e 2. Então, eu coloquei o ponto 3 e 2. Observe que ele marcou aqui no nosso comando. Só que aí o que é interessante nesse site, o ideal é você nomear o ponto para você poder usar depois em um outro comando. Então, ao invés de você só escrever point, você coloca A igual. Então, ele está vendo que ele nomeia o ponto A? Ok? Agora, por exemplo, se eu quiser um ponto B, e aí eu posso escrever point novamente, vou colocar um comando, sei lá, 6 e 2, por exemplo, para estar alinhado ali. Então, bom que é papel quadriculado, é muito mais fácil de você trabalhar. Ok? Esse é ponto, é muito simples. Agora eu quero criar um segmento de reta. Aqui ele chama de linha, né? Ou um segmento de reta. Para você criar um segmento, o ideal é que você tenha 2 ou mais pontos, tá? Para você poder ligar esses pontos. Então, o comando aqui é line, tá? Então, a gente sempre vai nomear tudo que a gente faz para poder utilizar. Então, eu vou chamar de Rzinho, tá vendo? Igual.
Align. Aqui ele não faz diferença entre ponto maiúsculo ou minúsculo, tá? Para nome. A gente pode usar a nomenclatura convencional, tá? Letra minúscula para semi-reta, segmentos retas, letra maiúscula para pontos. Então, line, ou seja, line, tá? Tá escrito ali. E aí você escreve de qual ponto a ponto. Então, ao invés de você colocar as coordenadas do ponto, você já coloca A e B, porque você nomeou ele. Então, a sua reta, o seu segmento de reta, desculpa, vai ficar de A até B. Tá vendo? E aí você pode construir, fazer as construções que você tem. Tudo bem até aqui? Bom, aí a gente vai fazer aquela brincadeira de dar o play para ver o lápis seguindo. Então, depois que você construir tudo, você pode fazer um play geral. Mas se você quiser ir devagarzinho, porque olha só, para construir o ponto A lá, tá vendo? Ó? Ele vai com o lápis como se você realmente estivesse construindo. E nisso, na sua videoaula, você vai fazendo essa condução. Eu vou colocar um play geral para ver até agora o que nós fizemos, tá bom? Olha lá. Um ponto A. Ele vai colocar. Ele faz bem devagar, como se realmente você estivesse fazendo, tá vendo? Ó, vai no tempo para você poder explicar. Ponto B. Olha a régua vindo, que legal. Vai de A a B, construindo a reta, tá? Muito bem. Agora, por exemplo, eu quero construir ou fazer a abertura do compasso, tá? Então, para fazer o compasso, ele faz aquele movimento de abertura, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar o comando que é o arc, que ele chama, o comando arc. Vamos nomear também o nosso arc, pode ser um N. Bom, aí tem duas opções que você pode fazer. A primeira opção é o seguinte, você pode colocar o raio que você quer. Na verdade, eu vou fazer uma primeira opção que é a mais legal, que você coloca a abertura, né? Então, eu quero a abertura do ponto A ao ponto B. Então, eu quero essa abertura de A até B. Ó, tá vendo que toda vez que você escreve, aparece as opções em inglês para você aqui, ele tá dizendo para você o que você pode fazer, tá? Então, ó, por exemplo, é como você vai colocar o primeiro ponto A, ponto B, quer dizer que a abertura do seu compasso, ó, vai ser a abertura do ponto A, ponto B, e aí você vai colocar depois aonde que você vai colocar a ponta seca. Então, por exemplo, a ponta seca no ponto A, tá? Em seguida, você vai colocar o ângulo que ele vai fazer de abertura, aonde ele vai fazer a abertura para você. Então, ó, eu vou colocar, por exemplo, iniciando no ângulo 0, e ele sempre vai fazer a abertura no sentido horário, tá? E aí eu coloco, ele está escrevendo angle from, ou seja, onde começa, e até onde você quer ir, up to, até onde eu quero ir, de 0 a 90. Então, ó, ele faz a abertura para você de 0 a 90. Vou fazer o desenho, porque agora foi rápido. Olha lá que legal. Tá vendo? Ponta seca em A. Eu abri até 90 graus. Certo? Ah, mas Cícero, eu não quero fazer assim. Eu quero o raio mesmo, uma abertura maior. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e coloco outra opção. Arc. Que ele vai me falar. Então, o ponto de origem. O raio que eu quero que ele abra. Então, eu coloco 2 unidades ou 3 unidades, por exemplo. Ou 4 unidades. Vou colocar 2 unidades. Aí o ângulo 0 e o ângulo 90, que eu quero que faça essa abertura de novo. Olha lá. Então, de novo, ele ponta seca no A, abre em 2 unidades, vai de 0 a 90. Ok? Eu quero fazer essas marcações importantes. Agora eu vou fazer, por exemplo, do ponto B. Então, B igual. Vamos ver o que acontece aqui. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Ó, agora, a origem do ponto B, eu quero que ele abre 3 de 0 a 90. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Observe que ele está abrindo para o outro lado, para o lado direito. Então, ele está sempre fazendo essa abertura para lá. Então, para você fazer a marcação como se você realmente fizesse na aula, você tem que trocar. Por exemplo, aqui, ó, você tem que colocar... Vamos lá. Você tem que colocar a angulação aqui, ó, no de lá, no outro lado, ou seja, 180 graus. Só que aí você tem que ter uma sacada. Por quê? Ele vai abrir para baixo, ó, vou te mostrar, 180, tá vendo? Ele tá lá para cá, trocou o lado. Só que eu quero que ele abra para cima para coincidir com aquele outro arco. Vocês concordam comigo? Eu coloquei B, eu vou colocar N aqui para ficar mais fácil. Então eu tenho que andar no sentido horário, então eu tenho que colocar menos 90 graus. Olha que bacana. Você abre, ele vai coincidir lá para cima. Então, tem que tomar esse cuidado com o arco, tá? Para você trabalhar. Se eu quero, ele sempre vai estar no sentido, sempre para a direita, no sentido horário. Então, para eu trabalhar, anti-horário, desculpa, para eu trabalhar no anti-horário, eu tenho que fazer a inversão do círculo trigonométrico,
tá? Então, aqui a gente viu o arco. Então, um arco, por exemplo, tem as duas opções. Você pode pôr a abertura que você quer, 2 ou 3 unidades, ou daquele modo que eu ensinei anteriormente, tá bom? Bom, agora, por exemplo, eu quero fazer, se eu for fazer, por exemplo, uma construção, eu tenho que saber a intersecção entre os dois arcos que eu marquei, por exemplo. Então, eu tenho que achar a intersecção. Então, eu tenho que fazer um ponto que vai fazer a intersecção, certo? Então, eu vou chamar esse ponto de I, de intersecção. Ele tem esse comando também. Só que eu preciso falar que ele vai ser um ponto, ou seja, que eu quero que ele me mostre o ponto da intersecção. Então, eu tenho que colocar, escrever o ponto. Então, eu quero point. Aí, entre aspas, eu vou colocar intersecção, só que é intersect aqui. Intersect. Tá vendo? Ó, o comando. Intersect. Aí, o que eu quero que intersect? O arco M com o arco N. Fecha os dois parênteses. Tá vendo que toda vez que você erra, olha aqui no cantinho, parece um erro aqui, porque você esqueceu alguma coisa. Então, completei o parênteses. Olha lá que legal. Ele me deu aqui, olha lá, o ponto de... Olha, pode dar o zoom também, tá? O ponto de intersecção do que eu estou fazendo. Porque daí isso me ajuda, né, a trabalhar com arco. Agora, por exemplo, a gente também pode trabalhar com paralelas. Se eu quero construir retas para... Olha que bacana. Para o comando paralela, eu sei que vai ser uma reta S, então é para... Olha lá, tá vendo que ele sempre vai colocando paralelo. Aí, o que eu quero? Ele vai aparecer. Eu quero line, ou seja, eu quero segmento paralelo a que segmento? Então, o segmento AB é R, tá vendo? Passando por que ponto? Bom, já tenho o ponto I, então eu quero I. Tá vendo que ele fala through point, ou seja, passando por que ponto? E aí eu vou colocar o tamanho desse segmento que eu quero. Sei lá, pode ser 10 unidades. Então, sempre vai aparecer. Olha que legal. Agora eu vou mostrar para vocês o que ele faz. Porque aqui no comando ele vai fazendo direto. Quando eu der o play, olha que interessante. Ele faz com esquadro. Igualzinho a gente poderia fazer na brincadeira para o aluno, tá vendo? Então a gente está fazendo algumas construções, tá vendo? Ele sempre vai mostrando. Ah, Cícero, como é que eu faço isso para eu ver se está ficando legal? Eu sempre aperto no play ao lado. Quando eu aperto no play ao lado do comando, ele vai me dar só aquele comando. Agora, se eu quero ver tudo que eu fiz, eu vou lá em play all, ou seja, ele vai fazendo passo a passo do que eu estou trabalhando aqui, tá? Outro ponto, outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui, tá? Além das intersecções, o paralela, eu posso fazer, deixa eu apagar esse comando que a gente fez até aqui, eu posso criar, por exemplo, um ângulo entre 3 pontos. Então, para eu fazer uma angulação dada, eu venho aqui, angle, tá vendo? Ó? Aí ele vai me dar o comando. Eu quero um ângulo. Primeiro tem que criar o ponto A. Peraí. Ponto A, sei lá, pode ser 3 e 2 que nós temos. Depois o B, que vai ser a base, tá? Eles têm, é como se fosse a linha base para o ângulo. Sei lá, vamos pôr 3, 6 e 2 aqui. Então, se eu quiser fazer agora, ó, vocês viram que tá dando erro. Por quê? Porque eu esqueci de colocar o point. Senão não aparece, ó. Tá vendo? Ó? Então eu tenho que colocar o point que eu quero. Ó, point 3 e 2. E o point B, 6 e 2 aqui. Olha lá. Ele vai aparecer para mim o ponto A e o ponto B, tá? Bom, então se eu quero fazer um ângulo que passe por esse segmento, olha só, angle. Então, eu tenho um ponto 1, ponto A, o ponto 2, e qual é o ângulo que eu quero? Porque assim, eu vou colocar 3 pontos que vai dar uma angulação entre eles. Então, eu quero, por exemplo, 45 graus. Então, ele vai me colocar o outro ponto, que eu posso chamar de C, eu quero um ponto C, a 45 graus. Olha que interessante, é uma construção. O que eu posso fazer com isso? Criar segmento de retas A, B e AC e mostrar que esses dois ângulos são 45 graus. Quer ver? Então, eu vou fazer o quê? R igual a line, ou seja, linha que eu quero, que ligue a B. Ok? Aí eu quero agora um S que liga a C. Ponto C, tá vendo? Ou seja, agora eu quero saber quanto mede esse ângulo que está entre os dois segmentos aqui, tá? Então, ó, find angle, ou seja, ele vai encontrar para mim a medida desse segmento. Quais são os segmentos? Ó, de novo, tá vendo que ele sempre vai aparecer, ó, find angle. O que eu tenho que colocar? 2 linhas ou um polígono.
Quando eu coloco o polígono, por exemplo, que eu vou ensiná-los a fazer, ele vai me dar todos os ângulos internos, tá? Find angle. Então, eu vou escrever, por exemplo, RS, que eu quero. Olha que legal. Aparece 45 graus aqui, ó. Tá vendo? Eu vou dar um zoom para vocês verem. Tudo bem? Bom, então, ó, agora eu vou construir com vocês um polígono. Como é que constrói um polígono legal? Por exemplo, se eu quiser fazer as sevianas de um triângulo, tem que ter um triângulo, né? Então, primeiro eu crio, vamos lá, 3 ou 4 pontos, 5 pontos, depende do polígono que eu quero. Vou fazer de 3 pontos, que é mais fácil, rapidinho. A, vou colocar, sei lá, 3 e 2, eu sempre tô com 3 e 2 na cabeça, né? B, olha só, eu esqueci de novo de colocar o point. Isso é mania do GeoGebra. GeoGebra é que a gente coloca direto, né? E aqui a gente tem que dar o comando, senão não funciona, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui. A igual point. Aí eu vou colocar 3 e 2. O B, vou colocar, sei lá, 6 e 5. E um C qualquer aqui. Point 8 e 3, vai. Muito bem, então tem 3 pontos aqui. Aí eu vou criar um triângulo. Então eu vou criar um polígono. Ele tem o comando de polígono. Então é polygon, se eu não me engano. Então eu vou nomear esse meu polígono. Vou chamar ele, sei lá, de D, tá? Para ficar mais fácil. Polígono. Aí eu tenho que colocar os comandos. Quais são os comandos? Os pontos que eu quero que ligue. Quem? A, o B e o C. Certo? Olha lá, ele formou um triângulo. Ah, Cícero, mas sendo muito rápido, como é que eu faço? Vou clicar no Play All e vocês vão ver a construção do triângulo pequenininho. Construção do triângulo pronta, tá? Porque depois você pode fazer a construção do triângulo usando régua e compasso, como a gente faz normalzinho, tá? Olha lá. Ponto A, ponto B. Ó, tá vendo que ele vai bem devagarzinho para você explicar, dá tempo de você explicar para o seu aluno. Ponto C. E aí ele vai fazer o desenho com a régua bonitinha ligando os 3 pontos. Olha que legal, gente, que legal para o aluno. Você pode até dar um zoom para ele ver melhor, ó, constrói aqui. E o polígono AC, tá? Perfeito? Aí eu vou fazer aquela brincadeira do ângulo que eu falei para vocês, para eu saber qual que é a medida do ângulo que tem. Então eu vou lá, find angle. Ó, find angle, que aí ele vai me dar o polígono D que eu quero, olha lá. Olha que legal. Ele coloca todos os ângulos aqui. Olha que, por sorte, deu um de 90 graus aqui, o ângulo triângulo retângulo. Nem tinha visto, né? Então, tá vendo que ele vai colocando os ângulos internos de qualquer polígono, se eu quiser trabalhar com isso, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem aqui que é interessante a gente fazer? É colocar, por exemplo, um texto, se você quiser fazer aquele jeito que aparece no exemplo que a gente viu no início, eu posso vir aqui, ó, e escrever text, ou seja, eu vou colocar um texto para o aluno, sei lá, se ele quiser, se você mandar uma videoaula, ou se você não for gravar, é até mais legal gravar mesmo, tá? Ó. Então, vamos lá, eu posso colocar um texto. Tá vendo que ele vem sempre com a opção? Olha lá, aparece aqui embaixo para você. O que ele pede para você colocar, né, no texto? O ideal é que você coloca entre aspas, né? Olá, obrigado pela atenção. Aspas, fecha. Então, ele vai aparecer ó, ali em cima, obrigado pela atenção. Caso, por exemplo, você não vai gravar sem áudio, alguma coisa, e você vai explicando detalhadamente cada uma das coisas, tá bom? Que mais que a gente pode? Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês uma construção de um triângulo equilátero, né? Ou a construção de qualquer triângulo, usando régua e compasso e usando o software que a gente já sabe. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ficou claro. Nos próximos vídeos eu vou fazer mais tutoriais, porque tem outras opções para você trabalhar. E aí, qualquer dúvida, pode escrever nos comentários, que aí eu vou tirando para vocês. Tá joia? Então, no próximo vídeo eu vou gravar para vocês um tutorial de como construir um triângulo qualquer, usando régua e compasso e usando o RoboCompass, tá ok? Obrigado. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode avisar o porquê também, tá joia? Beijos, tchau, tchau.